boa noite! Começando mais uma live, a primeira da semana. Semana inteira de live nós teremos. Espero contar com você aí durante toda a semana, de 8 a 12, com lives extras, né? Hoje temos a Sinara Cordeiro, vai falar sobre como lidar com o transtorno opositor desafiador, né? Ela já está aqui, já chegou. Amanhã temos a medicalização da educação e da saúde com o professor Dr. Fausto Negreiros, uma live importantíssima. Depois temos uma live pela manhã, às 11 horas da manhã. Vamos conversar sobre criação consciente com a Maiara Soares, uma pessoa encantadora do canto maternar. Vamos falar sobre devolução de filhos, né, por meio da adoção, com a advogada Bárbara. Vai ser também incrível essa live no dia 10. E aí temos outra live internacional, duas lives internacionais essa semana, com o Dr. Samuel Lins, que vai falar sobre inteligência financeira na família e na vida. Saiba que é um tripé importantíssimo para a gente viver bem em família, é saber lidar com nossa vida financeira. E ele pesquisa isso, vai ser incrível essa live. E aí terminamos a semana com a maravilhosa Silvânia Campelo, que vem falar sobre resiliência, mas na prática. O que é resiliência, né? É somar os fatores de proteção. E um dos fatores de proteção são as amizades. E ela vai falar da amizade como fator de proteção em tempos de adversidade. Eita, mas essa semana tá incrível! Tá? Então, conto com vocês a semana inteira nas nossas lives, certo? Hoje tivemos nossa primeira aula no YouTube e eu tô assim ainda, né? Porque a aula foi muito boa, eu gostei demais, né? E a próxima vai ser mais redondinha, 50 minutos de live, de aula no YouTube, sempre com tema importante para as nossas vidas. E o material da aula, para quem está aqui, vai ficar lá no canal do Telegram. Então, se você... Vou até colocar aqui... Deixa eu ver... Vou colocar aqui o endereço do canal do Telegram. Para vocês poderem entrar. Mesmo quem não assistiu a aula, os slides estão muito bacanas. Então, vocês podem baixar os slides. E eu tenho certeza que vai ser legal também vocês lerem, né? O material ficou bem bacana. Também tem um teste, né? Para quem participou da aula. Mais uma live incrível dessa noite com a Sinara, que vai falar sobre TOD. Sobre... cadê nossa psicóloga? Chegou! Olá! Olá, querida, seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Hoje não sei se a minha internet deu uma paradinha aqui hoje à tarde. Sim. Acho que agora ela estabilizou. Mas a imagem tá ótima, a iluminação tá ótima e o som também, né, gente? Podemos começar, então. Acho que tá tudo perfeito. Começamos segunda-feira, né? Que ótimo! Com as bênçãos da internet. Então, boa noite. Começando mais uma live. Queria agradecer profundamente a Sinara por ter aceitado esse convite de participar, né, dessas maratonas de live que a gente está fazendo, sempre com foco na parentalidade, na resiliência, na adoção. E o tema que ela vai trazer, vai conversar com a gente hoje, é um tema importantíssimo. E tem até a ligação, Sinara, queria chamar minha filha, Tainara. Sinara, com a live de amanhã, que é a live do Dr. Fausto, porque ele vai falar de medicalização. E quem já nunca ouviu uma história de criança medicalizada, sem necessidade, simplesmente por questão de disciplina, né? E aí é onde a gente vai saber a diferença de indisciplina, de birra, de uma patologia, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Eu confesso que já passei por essa experiência também. E não é nada simples, né? Quando um professor chama você na escola para dizer: seu filho não para quieto, leve no neuropediatra, leve no psicólogo, leve no psiquiatra, que ele tem um transtorno. E a gente sabe, assim, como mãe que estuda essa parentalidade, que muitas vezes não é questão de transtorno, é o ambiente, é o contexto, a metodologia, a pedagogia da escola. Na minha experiência foi assim. Eu sabia que ele precisava de um tempo de
para se habituar àquela nova rotina, né? A criança que sai de um abrigo com 100 crianças, depois se você querer colocar ele em fila indiana para que ele passe 3, 4 horas ali naquela escola, né? Sem aqueles estímulos que ele era exposto o tempo todo. Então, assim, acho que nossa live vai ser incrível por isso, porque a gente, como mãe, como pai, a gente tem que estar muito atento a esse diagnóstico para a gente não levar nosso filho para esse caminho que, para muitos pesquisadores, nem tem volta, né? A gente nem sabe quais são as consequências ainda do uso da Ritalina de forma indiscriminada, né? Dos transtornos, das lesões que pode causar o uso de medicamento de forma indiscriminada e a gente não saber o básico dos transtornos, né? Que leva muitas vezes a gente não saber o que é uma dislexia, descalculia, um transtorno opositor, um TDAH. Então, eu acho que a live vai ser incrível por isso, porque vai trazer esse esclarecimento a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, que também vão assistir essas lives no replay. Então, eu queria te pedir para tu se apresentar para as pessoas e a gente começar a nossa conversa. Exatamente. Então, meu nome é Sinara, eu tenho 32 anos, sou casada, sou mãe de 4 filhos e o meu mais velho, que hoje está com 14 anos, ele veio através da adoção. E ele chegou para nós, ele tinha 10 meses e a partir daí, assim, há uma ideia de que a criança, o bebê, não vai ter nada, tá tudo mais fácil, mais tranquilo e tal. E dentro, assim, eu vou falar da minha visão de mãe, né? Antes do meu lado de falar assim, eu me tornei uma profissional, então por quê? Eu precisei procurar informações sobre, porque o que eu observei? Quando ele tinha, assim, uns 4 anos, tudo começou. Né? Então, eu comecei também eu tenho uma formação como palestrante familiar, coach, e estou cursando psicanálise. Tudo assim, para eu estar em volta, né, ajudando ele e me ajudando também, que antes de tudo, eu falo que eu precisei passar por determinadas situações para eu aprender e até mesmo a valorizar. Porque se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje para reagir diante da situação, eu teria sofrido menos, eu teria feito menos drama comigo mesma. Porque as mães, nós nos cobramos tanto de uma forma tão injusta com a gente mesmo, né? Então, quando eu comecei assim a perceber, gente, por que eu não fiz isso antes? Aí eu falei, não, mas eu posso ensinar alguém a fazer, eu posso ajudar outras famílias a passar por isso. Sim. Porque é uma cobrança sem fim, as pessoas que estão de fora realmente acham que a mãe não está fazendo nada, que a mãe não está olhando, que a mãe deixa fazer tudo. E é uma crueldade, porque era a forma que eu me sentia. Às vezes eu pensava assim, gente, ligava da escola toda semana, quando o telefone tocava, já falava, não vou nem falar quem que é, já sei o que está acontecendo. E mandava relatórios e relatórios, e eu ia atrás de médicos, de profissionais, terapeutas, até assim que eu fui num psiquiatra. Eu cheguei lá e eu estava tão agitada para ele fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. E ele virou para mim e falou assim, o que você quer que seu filho tenha? Eu falei assim, mas ele tem, ele obedece, ele não fica quieto, olha só o que a professora está falando. E assim, eu tentando fazer ele enxergar isso. E aí ele foi e me explicou sobre o transtorno. Que ele não precisaria ser medicado. Na época, quando ele já estava com uns 9 anos, ele não precisava ser medicado. Que através da disciplina e de regras, ele ia ser ajustado. Na hora a gente recebe assim, tá falando que eu não estou educando meu filho? Eu já fiz de tudo. Então, é umas falas prontas que a gente já tem assim em mente para se defender. Aí eu comecei a ler sobre o assunto e descobri que eu, em primeiro lugar, precisava ter calma. Porque eu não poderia querer tudo muito rápido. Falar, tem que ser para ontem, ele não está fazendo hoje, ontem ele fez, hoje já está diferente. Porque eu precisava primeiramente me compreender para eu conseguir compreender o meu filho. Para eu conseguir estipular ali uma regra, um combinado e buscar, assim, aprender, né, diante da situação, das circunstâncias.
E hoje, assim, olhando tudo que aconteceu, eu falo assim, gente, eu precisava mesmo de aprender a lidar sem o remédio. Porque ó, olha que eu pedi, tá? Eu não consigo, não dou conta. E ele falou, calma, é você, eu preciso conversar com você. Não, vou trazer meu filho aqui. Não, é com você. E nisso eu fui cair de cabeça para aprender como que eu vou, o que eu ia fazer. Então, assim, na época eu estava com meus... Não, meu segundo estava com 4 anos. Não, peraí, 4 anos, meu segundo filho, com 4 anos. Então os dois começavam a brigar e ficava aquela confusão, foi ele, e um não assumia, então eu ficava assim, meio que perdida, né? Você fala assim, gente, o que eu faço aqui no meio disso tudo? E através desses estudos, e principalmente, algo assim que eu falo que eu gosto muito, quando falo da inteligência emocional, de você se conhecer, que começou assim, a abrir um mundo para mim, para eu conseguir aplicar de verdade situações para que ele percebesse o que estava acontecendo. Porque na cabeça da criança que tem o TOD, ele não está fazendo nada demais. Aquilo ali, aí faz, você fica assim, extremamente estressado, depois passa o menino cantando feliz da vida, como se nada tivesse acontecido. Você fala assim, gente, o mundo tá caindo, o menino tá cantando aqui perto de mim. O que eu faço? Então eu comecei a observar o comportamento dele. Todo mundo falava, é o comportamento, é o comportamento. Então eu precisei observar o comportamento. Foi o primeiro plano, assim, para eu conseguir agir de uma forma positiva. E o seu comportamento diante da reação dele. Exatamente, exatamente, é o principal, porque é o comportamento dos pais que vai determinar como que vai ser dali para frente. Eu me lembro assim que qualquer situação era guerra, qualquer fala era guerra, porque eu enxergava como se ele estivesse batendo assim, de frente comigo, querendo assim, hoje eu tirei o dia para tirar minha mãe do sério, então vamos começar. E eu já estava assim, agitada também, né? Achava que era mesmo. Então, eu comecei a identificar esses pontos. Falei, não, peraí. Sou eu que estou estressada, preocupada com o trabalho, pensando um monte de coisa, com boletos. Sou eu. Então, eu preciso ter essa consciência. Peraí. E até o estilo, que eu né, estou Sinara? fazendo? O estilo de parentalidade. Hoje a gente teve uma aula à tarde no YouTube que a gente falou dos 4 estilos. Aí eu fico pensando, uma pessoa que né, tem um estilo de parentalidade autoritária, com filho com TOD, é uma bomba, né? Porque sempre vai ser medindo força o tempo todo, né? Então, quando a gente fala do modelo democrático, não é só porque é um modelo com base no afeto, não. É um modelo porque, para muitos casos, como uma criança com TOD, é remédio. Você tem que ter afeto, tem que ter firmeza, mas gentileza ao mesmo tempo, não é isso? Exatamente. Então, assim, tinha situações que eu falava assim, não, hoje eu estou nervosa, eu não consigo. Então já entra também o marido, o pai, executando a tarefa, né? Aquele apoio que principalmente precisa haver para um não desautorizar o outro. Meu pai pode, meu pai deixa. Minha mãe deixa. Aí já coloca assim, os pais para brigarem. E começa assim, aí desanda tudo. Então precisa ter uma sintonia entre o casal. Principalmente. É o número 1 aqui dessa live. A sintonia entre o casal. Não é um mandar e o outro obedecer, mas os dois conversarem e estar assim como um acordo. Às vezes, não tem resposta para aquele momento, faz, não, peraí, deixa eu conversar com a sua mãe, nós vamos pensar sobre essa questão, depois a gente volta e nós vamos conversar com você. Porque se às vezes o pai deixa, a mãe não estava nem sabendo o assunto, aí o filho vai lá e fala, mãe, meu pai deixa, mas não pode fazer. Aí a esposa já está nervosa, mas eu falei hoje, o menino não pode assistir, não tá, e começa os atritos, começam as brigas. E desarmoniza, né? Ou um lugar que precisava ter harmonia para aprender a lidar, aí já começa a enxergar a criança como o auê, né? O causador de toda aquela confusão. E uma coisa também que eu aprendi muito, quando ele iniciava os testes, é a identificar os testes. Uma coisa assim que eu aprendi e coloquei em prática imediatamente era
Ele começava a falar assim, eu vou tomar hoje água com detergente, mãe. Antes, eu falava, não, meu filho, porque o detergente foi criado para... Eu começava a dar aula de química, apresentava o produto para ele, e isso ele ia arrumando questionamentos. Não, mas é que eu quero, eu vou, eu gosto, é bonito, é cheiroso, mas e se não acontecer nada? E se? Então aquilo ali gerava uma bolha e acaba que se eu não tivesse... não parasse por ali, explodia e gerava aquele nervosismo, né? Porque os pais querem assim, não, você não pode fazer isso, olha o que está acontecendo, isso não foi feito para ser assim. Então eu comecei a identificar os sintomas, né? O início desses testes. Então quando ele a próxima vez que ele apareceu, ele falou assim, olha, eu vou tomar água com detergente. Eu falei, pode tomar. Ele, mãe, que isso? Eu nem tenho coragem não. Saiu. Eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso. Só isso que eu precisei fazer. E depois eu comecei a observar que, quando ele realmente queria fazer esse desafio, principalmente quando tinha outras pessoas perto, eu precisava manter a calma. E esquecer o pensamento, o que será que eles vão pensar de mim? Porque a gente tem isso também. Então, assim, é um outro ponto que é fundamental para você aprender a lidar com essa situação. Esquece o que... Não fica pensando o que as outras famílias vão pensar de você diante do que seu filho está fazendo. Porque vai te atrapalhar, vai interferir. Agir da melhor forma correta. Vai interferir, vai causar um desgaste. Você vai você pensar o que eles estão pensando... Imaginar, tentar adivinhar o que eles estão pensando sobre você, a situação em si, você querendo aproveitar o ambiente, mas está gerando aquele estresse, e de repente você grita com o menino começa a chorar, começa a pegar pirraça, e acabou tudo. O que não era para chamar a atenção, causou. Então é necessário, primeiramente, você para de pensar o que os outros vão achar. Eu me lembro de uma situação que nós estávamos num hotel fazenda com um grupo de amigos e ele chegou para mim e falou assim, ele já estava com uns 10 aninhos já. Eu falei assim, mãe, posso colocar minha comida? Eu falei, pode, filho. Ai, vou colocar de tudo. Eu falei, coloque exatamente o que você vai comer, tá bom? Não tá, eu vou comer tudo. Aí ele começou a colocar. Só que logo assim, depois que passava as comidas, né, tinha sobremesa. Ele colocou junto com a comida sobremesa. Doce no meio do feijão, pudim no meio do arroz. E chegou, eu fui para a mesa primeiro, a hora que eu sentei lá, ele, eu vou comer tanto. Todo mundo olhou pro prato dele. E eu fazendo a plena, né? Eu não vai me desgastar, ele vai comer, ok. Aí o pessoal começou, mas você come doce no meio do arroz? Como assim? Ele, eu gosto. E ele misturou. Fazia aquela maçaroca e me olhou. Eu percebi assim que ele ficava me olhando. Vou comer, tá uma delícia. Comia, fazia aquela cara assim que não estava nada bom. Até que uma senhora chegou perto de mim e falou assim, você viu o que seu filho está fazendo? Eu falei, vi. Você não vai fazer nada? Eu falei, não, ele colocou, ele vai comer. E continuei, eu consegui, porque se fosse em outras épocas, onde eu tinha rodado a baiana, tinha causado aqui que gera um desconforto, porque a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar. Sim. Tanto que ele começou a comer e ele foi assim, eu vi que ele já estava ficando enojado já daquela mistureba toda, que ele falou assim, mãe, o que eu faço agora? Eu falei, quem foi que colocou essa comida para você? Ele, eu. Você já comeu alguma vez, antes do dia de hoje, pudim no meio do arroz e do feijão? Ele, não. Então, e agora? O que você vai fazer? Resolve essa situação? Você é quem colocou a comida. E ele assim, eu percebi que realmente ele se sentiu tocado. De pensar assim, fui eu que coloquei, não foi ninguém que colocou para mim. E eu terminei de comer, peguei a minha sobremesa e fiquei lá olhando ele lá com o prato, né, batendo, sem saber o que fazer. Depois eu falei assim, quer saber? Eu vou separar aqui, ele conversando com ele mesmo. Acho que eu vou jogar fora, fazendo assim. E eu deixei ele resolver.
E a partir desse dia, nunca mais ele falou isso. Porque antes ele já tinha feito isso antes, falar que já ia fazer. Então causava o desgaste e a partir daí nunca mais ele fez. Porque ele percebeu que assim, o prejudicado foi ele. Então muitas vezes quando o profissional, você leva o seu filho e fala assim, é comportamento, você precisa aprender a lidar com essas divergências, com esses conflitos, porque a gente precisa realmente usar a coerência no nosso posicionamento e também saber lidar com a situação, principalmente na frente das outras pessoas. Porque dentro de casa é muito fácil. Dentro de casa é fácil. Na frente das outras pessoas que vai nem contar... precisou ser muito autoritário, dizer agora você vai comer de qualquer jeito, né? Não. Até ele saber as consequências, né, da escolha dele, foi uma forma, né, de Exatamente. um diálogo foi mais aí... democrático, né? A Morelli está falando aqui com você e comigo. A minha filha me questiona sobre a mesma coisa 300 vezes até me irritar. Hoje em dia aprendi a deixar a pergunta de volta, né? Ela está perguntando o que é que você acha. Aquela questão do discurso socrático, né? De a gente devolver a pergunta para a pessoa buscar suas alternativas, como você fez nessa situação. E foi muito bem sucedida, porque ele já estava ali construindo a consciência das suas escolhas, né? Exatamente. E é uma coisa que eu faço muito, eu chamo de perguntas, aquelas perguntas que vai de encontro à pessoa, sabe? Às vezes está perguntando algo assim muito óbvio. Geralmente é coisa assim que a gente já expliquei 1000 vezes para o menino e ele está perguntando de novo. Então eu falo com ele assim, olha, você se lembra quando eu te expliquei da outra vez? Agora me fala, o que não ficou claro para você? Me explica você o que não ficou claro. Se realmente haver ali uma dúvida, ele vai falar. Se não, ele vai repetir. Às vezes ele repete a mesma coisa que você falou antes. Eu falei, tá, então, diante disso tudo aí, o que mais você quer saber? Porque às vezes fica perguntando, e eram coisas assim, ele fazia muitas essas perguntas também. Você sabia? Como é que é? Eu não lembro agora assim, exatamente o grau da pergunta, mas eram coisas assim que repete, você já tinha explicado, e às vezes você tá ali numa situação que você não tá pensando em outras coisas, já falou, já explicou e volta de novo aquele assunto. Então, voltar, devolver assim essa pergunta, me fala você, o que você não compreendeu? Porque eu já falei outras vezes, mas eu estou achando que você não entendeu ainda. Mas só que é você que precisa me explicar o que você não entendeu. Aí ele vai começar a formular a pergunta, o que ele não entendeu, para depois te dar o retorno. Pode ser que tenha, sim, outras dúvidas. Surge ali uma conversa a partir disso. Mas pode ser também que ele fala, não, agora eu entendi. Você, então, o que você entendeu? Me fala. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí ela responde. Então é necessário sim devolver a pergunta, mas não como forma assim, responde você. Não, fala assim, não, peraí, você está com dúvida, mas me fala até que ponto você entendeu. Sinara, quando eu te expliquei. Sim. Nos conta como é que é fechado um diagnóstico de TOD, transtorno opositor desafiador, e com qual idade você conseguiu perceber no seu filho que não era só indisciplina, que já passava por um diagnóstico? Quais são as formas de tratamento que você recebeu e que você recomenda que as pessoas busquem para identificar quando chega a ser transtorno? Olha, quando eu comecei a observar, já foi na idade escolar que realçou muito, porque não parava quieto, ele ainda fala muito até hoje, mas eu aprendi também a lidar com isso. Então eu já estava na fase de 7, 8 anos. Comecei, primeiramente nós fomos no psicólogo, depois no neuro. Só que assim, dentro desses testes, ele falou assim, não, lá eles faziam alguns testes cognitivos com ele, de tal, de perguntar disso, tal. Ele falou, não, até aqui tudo bem, não vou fazer exame de imagem, encaminhava para um acompanhamento psicólogo, só que quando eu cheguei a levar no psiquiatra e relatar, aí ele já estava com 11 anos, aí o psiquiatra falou assim, olha, é comportamento. 11 anos não, 9 anos. É comportamento. Então é necessário que você aplique essas regras. Ele precisa de regras, ele precisa de limite.
Aí, o entre linhas dele, que ele me passou, foi que ele precisa também compreender o porquê que ele precisa obedecer. Porque às vezes, até mesmo a nossa educação, né, a gente acha assim, não, eu falo, meu filho obedece. E ele pergunta, por quê? Por que eu vou obedecer? Qual a importância disso? Então é necessário primeiro você ter um olhar, e geralmente aparece mais na escola mesmo, quando ele já está na fase escolar, aparece mais, dizem que os professores começam a observar que tem uma certa ali, está inquieto, fala muito, não para quieto, questiona, tem que ficar sentado, quer levantar. Então teve muito isso. E geralmente também, dentro da escola, é preciso ter esse apoio, porque conversar mesmo com as professoras. Porque eles ligam pra gente, pelo menos no meu caso, ligava toda semana, só que ela já sabia tudo que a gente já estava fazendo. Então ela precisava me informar o que estava acontecendo também. Então, junto com a escola, foi necessário também criar algumas estratégias. Porque nós percebemos que quanto mais eles ligavam para me informar comportamentos dele, mais ele aprontava. Dava um efeito assim, inverso. Mais ele aprontava na escola. Então, o que a gente começou a fazer? Vamos fazer um teste? Não avisa que vão me ligar. Não me fala que ele chegava em casa feliz. Aí, alguém te ligou? Perguntava. Você não avisa que vão me ligar, só me informa. Que aí nós vamos conversando. Aí, quando isso começou a acontecer, começou a diminuir. Eu falei assim, não vou ligar. Aí, às vezes, ele perguntava, professora, vai ligar para minha mãe? Eu falei, não vou ligar para sua mãe. Vai ser resolvido aqui. A mudança também junto da escola colaborou muito. E às vezes nessa ânsia da gente querer a medicação para sossegar a criança, para deixar quieta, para falar assim, ai, pelo amor de Deus, fica quieto, você não descobre coisas, conflitos interiores na criança. Aí que eu criando esse vínculo com ele, de conversar, às vezes falo assim, por que você... Quando você questiona uma pessoa, você sabe que a pessoa está certa, mas por que você questiona? Ah, não, porque quando eu questiono, ela me escuta. Ela para me escutar. Aí eu já comecei a me perguntar, será que eu não estou escutando ele de uma forma devida? Claro, olhando assim no olho. Já comecei a mudar também essa forma de acordo com o que ele ia me falando. Então, na visão dele, causar esse transtorno todo, esse auê todo, gerava um olhar para ele. Estão me vendo. Aí eu até gosto muito que eu comecei a criar histórias para ajudar ele na reflexão. Então, assim, eu inventava. O problema é que eu inventava a história, no outro dia ele queria que eu contasse a mesma história exatamente, eu não lembrava. Então, eu comecei a contar a história sem dar nome aos personagens para ele identificar dentro da situação. Que foi aonde também ajudou demais para ele compreender como é desagradável, né, quando a pessoa está certa, ele sabe que está certo, e ele pode sim questionar, ele pode perguntar, pode tirar as dúvidas, porém, partir para aquele não, está errado, e aquele ataque, aí já não está adequado. Aí ele começou assim, através das histórias também, a refletir. Eu falo que contar história para a criança é a melhor coisa que tem. Porque você conta a história, você consegue, assim, entrar no mundo dela e ela se colocar no lugar do personagem. Então, às vezes, conflitos, situações que acontecia dentro de casa, à noite eu criava uma história. E falava com ele assim, se fosse você, o que você faria dentro dessa situação? Ele, não, ia conversar. Então, ele dava a solução para o caso. Eu falava assim, pois é, isso aconteceu hoje. Como que você vai reagir na próxima vez? E causava um impacto tão grande que ele ficava assim, olhando. Porque ele se viu de uma outra forma. Porque muitas vezes ficar só acusando a criança, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, gera um bloqueio, porque gera raiva. Peraí, fala que me ama, mas me acusa o tempo todo? Tudo é culpa minha? Só eu que faço as coisas nessa casa? Então gera aquela raiva. E a raiva não vai ter vínculo. Vai ter raiva mesmo. Vai gerar, fala assim que gera aquela emoção assim, ai, da próxima vez vai ser pior. Então, quando eu comecei a usar esse método, né, da história, eu comecei a perceber que fazia assim,
um sentido e levava ele para outro lado. O lado É que um exatamente que processo eu de queria que ele desenvolver percebesse. empatia, né? De fazer ele realmente se sentir no lugar do Exatamente. outro e até pensar em compaixão, que é o que você faria para mudar essa situação desconfortável, né? A Janaína está perguntando qual é a idade que ele tinha quando você entendeu que já era um TOD, que não era só indisciplina. Uns 8 anos, 8 anos quando de eu idade. entendi. A Solange está Oito te anos. perguntando se ele tem variação de humor. Sim, sim, tem. E dentro dessas variações, às vezes ele quebrava as coisas, brinquedos. Ficava com muita raiva. Teve um dia que ele estragou, eu usava lente de contato, de grau. Ele ficou com raiva de mim e foi lá e rasgou a lente. Quando eu fui usar, só tinha uma. Eu falei com ele, o que aconteceu? Ah, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Aí juntou, então disse, tem mais outros filhos, outros irmãos. Ai, foi fulano, foi ciclano. Só que assim, na altura que estava, onde estava, você sabe o que está acontecendo, você conhece seus filhos. Aí depois eu pensei, eu vou esperar quem foi o autor disso se manifestar, se falar, conversar comigo, eu quero entender por que fez isso. Aí depois ele falou assim que eu tinha deixado ele com raiva. Ele foi lá e rasgou. Aí, assim, eu não poderia aplicar, que eu falo para ele assim, que tudo tem uma consequência, né? A consequência que ele deveria me fazer era me ressarcir, me dar uma lente. Só que não seria viável no momento, né? Porém, quando eu acontecia, né? Acontece assim, às vezes, agora menos, dele quebrar alguma coisa, ele precisa repor. É aonde também diminuiu principalmente as perdas de materiais escolares. Era uma borracha todo dia. Sumiu a borracha. Porque ficava muito afoito, né, para fazer tudo, fazer muito rápido. E na escola ele colocava ele para ajudar os coleguinhas e depois fazer as atividades. Ele ajudava todo mundo, fazia a dele, ainda sobrava tempo para conversar. Então não conseguia manter ele o tempo todo ocupado. E sumia. Aí eu falei assim, não, agora se a sua borracha não aparecer, você vai precisar comprar outra para você. Aí de que forma? Então assim, aqui sempre a minha mãe dá dinheiro, alguma coisa assim, quando a próxima pessoa que te der um dinheiro, você vai precisar comprar uma borracha para você. E eu lembro assim que na semana seguinte minha mãe chegou, gente, vou te dar uma moedinha aqui, deu o dinheirinho para todo mundo. Ele olhou para mim e já fez assim, mãe, você vai deixar eu comprar borracha mesmo? Eu vou, lógico, você precisa dela. Aí ele ficava, não, mas minha mãe ficou com dó, não, não faz isso não. Eu falei, mãe, eu preciso. Para ele entender também o valor das coisas. Aí eu fui lá com ele na lojinha, comprei. E ele falou assim, nossa, que borracha cara. Eu falei, então, é necessário. Reduziu, sabe? E lógico assim, a gente precisa ter esse critério para realmente olhar quando realmente acontece, o que acontece da gente perder. Então, digamos que se era uma borracha todo dia, passou a ser uma borracha por mês que sumia. Olha só a diferença. Então, teve um resultado, porque eu apliquei também as consequências dos atos, aquela consequência coerente. Porque às vezes sumiu a borracha, aí você ficou uma semana sem videogame. Por quê? O que tem a ver o videogame com a borracha? Então, precisa ter coerência também para aplicar as consequências. E eu não gosto de falar castigo. Porque a palavra castigo no dicionário significa outra coisa. E o castigo é movido pela raiva. Você está com raiva porque você comprou material escolar, você investiu, você gastou, parcelou e gerou aquela raiva. Então, castigo, eu não gosto dessa palavra. Eu uso a consequência, porque a consequência ela vem envolvida ali com o aprendizado. Você Sim. vai ensinar. Então, você fala assim, mas castigo é a mesma coisa. Não, não é, porque o castigo envolve o que eu passei para adquirir aquilo e agora eu estou vendo perder. Então, eu não gosto dessa palavra. Então, é necessário usar a coerência, né? Você precisa aplicar a consequência de uma forma coerente. Então, sempre ele fala com os irmãos, ó, se vocês perderem borracha, minha mãe, ela faz isso, tá? E eu aplico isso para os três, porque a pequenininha, eu tenho uma de 1 aninho. Ela então não tá na escola ainda, né? Então eu faço com os três. Todos os três sabem dessa consequência. Precisa ter o tempo. Eu ainda falo com ele assim, o que você aprendeu com isso? Depois que volta com a borracha. O que você aprendeu? Que eu tenho que olhar os meus materiais. Ele voltou com A Cláudia está raiva. perguntando que idade que ele tem hoje. E a Tayane
está perguntando, o filho dela tem 6 anos, se é possível já perceber um diagnóstico desse. Porque as mães, quando têm filhos assim muito agitados, né? Elas sempre buscam uma resposta para essa agitação, para essa indisciplina, essa falta de obediência. E aí, vendo você falar na live assim, pode pensar que é só, né? Mas o transtorno opositor desafiador é um transtorno neurológico, ou seja, há uma disfuncionalidade nos neurotransmissores, onde a criança ela desenvolve uma impulsividade acima da média, tem todo um protocolo diagnóstico onde essa criança é observada, é analisada para ser fechado que existe uma disfuncionalidade e que essa disfuncionalidade ela pode ser melhorada de forma comportamental, como são as estratégias que você está aí nos ensinando, compartilhando com a gente, como de forma de medicamento, como são os casos mais sérios, né? Todo transtorno tem os níveis, o leve, o moderado e o grave. Como você está falando aí, não deve ser um caso nem moderado nem grave, é um lado mais leve, de impulsividade, né? De fazer as coisas mais voltadas para a emoção, sem uma análise prévia das consequências das suas atitudes. Então, é importante a gente passar esse recado também, né? Que muitas vezes é o ambiente, é a professora, é a metodologia, não tem nada a ver com o transtorno opositor desafiador, tem a ver com o ambiente que não está sendo favorável para aquele tipo comportamental daquela criança. É importante também assim, pensar como que você aplica essas regras. Porque o ser humano, ele precisa, assim, se eu falar com você assim, você não pode mais fazer live, você vai, mas por que eu não posso? Me explica, qual que é o argumento que você usa, que eu estou usando para te convencer a não fazer mais live? Por que você não pode? Então é necessário você também compreender como que está sendo aplicadas essas regras em casa. Eu falo e você obedece, ou eu chamo todo mundo e falo assim, olha, a partir de hoje eu gosto de colocar regra fixa e flexível, né? Chamo as crianças, o que vocês gostariam de fazer tal dia, o que vocês gostariam de fazer em casa. Então, coisas assim, o diálogo. Porque se for apenas uma cobrança, o resultado não vai ser positivo. Só os pais cobram, só o pai fala, só o pai põe a regra e só assim, na base do grito, a criança reage de uma forma negativa também com os gritos. Já é pesquisa, né? Como que o cérebro reage diante dos gritos. Então é necessário, como eu falei desde o início, os pais se perguntarem como que eu estou sendo dentro da minha casa. Porque às vezes gostam muito de colocar aqueles rótulos, né? Ah, ele não para quieto, não obedece, então é TOD. Não para quieto, não obedece, ah, ele tem isso, ah, ele tem aquilo. Pra, tipo assim, sair escorregando por ali. E não é assim. Então, assim, envolve muita coisa, muitas questões. Só que diante de tudo isso, se você tem um diálogo, se você tem uma conversa, se você aplicou todas as maneiras possíveis e realmente não teve um resultado, aí você precisa ter aquele olhar assim, se for entrar com medicamento, é necessário, é importante. Seguir direitinho os horários, procurar um médico, né? Só o médico para estar avaliando e passando esse medicamento. Porque tem também um preconceito com relação aos medicamentos. Né? Às vezes a criança, até quando ela é adotada, ela já vem já com os medicamentos que ela toma. Aí chega em casa a família fala, ah, não, vou tirar isso aqui que não precisa. Aí depois a criança reverte aquela situação, dá um efeito rebote ali, a família fica desorientada. Então, assim, é necessário ter esse acompanhamento. E se a criança necessita do medicamento, faça o uso corretamente. É para o bem-estar da criança. Ah, mas eu não quero que ele tome um remédio para a vida toda. Mas e se for necessário tomar um remédio para a vida toda? E se está te fazendo bem, por que não? Exatamente. Por quê? A Nil está perguntando se a falta de empatia é uma das características do TOD. Sim, tem sim. Só que você precisa assim, compreender que essa falta de empatia, ele precisa sentir. Então não é só você falar, você tem que ter empatia. Não, ele precisa sentir essa empatia. Então, são circunstâncias, são situações que você pode exemplificar para ele sentir essa empatia. E os resultados, às vezes falando assim, parece que foi tudo muito rápido. Eu comecei a observar os resultados assim, nos mínimos detalhes.
Antes eu passava, se ele tivesse passado na frente abrindo a porta, ele fechava a porta, mesmo que eu tivesse que abrir depois. Então, quando eu comecei a ver os resultados positivos, ele esperava eu passar, para depois fechar. É mínimo. Então, por exemplo, foto em família, ele não tirava foto. As fotos que tinha, rosto tampado, ele bebezinho, as fotos dele bebê, ou então fazendo careta. E quando pedia para tirar foto, era uma briga. Ah, eu não quero, já sabe que eu não gosto, não gosto, não gosto. Aí fazia com a cara assim. O dia que precisou, a foto da escola, a foto da família, que ele foi escolher fotos, ele falava, nossa, mas só tem foto minha aqui esquisita. Ele começou a mudar a visão da foto em família. Eu falei, tá vendo como é importante? Mas você vai precisar levar uma delas. Então, aí ele enxergou e começou a gerar nele essa necessidade, essa empatia de realmente tirar foto em família. Então, ele precisa sentir, não é você só falar, você tem que ter empatia, menina. Às vezes, ninguém sabe o que significa. Então, eles precisam sentir essa empatia. Realmente, que precisa haver. Então, só depois que ele percebeu que ele não tinha uma foto, realmente que ele estava envolvido dentro da família, ou então estavam os 4 juntos e ele afastado, com a cara virada. Então, ele precisou entender isso, mas ele aprendeu na prática. Então, o caso dele, como você falou no início também, assim, tem outros casos que é mais graves, né, que é onde vai o medicamento. A parte dele foi um leve, mas às vezes os pais, principalmente quando o médico fala assim, não precisa de remédio, é um leve que realmente descabela. Realmente, assim, você fica nervoso, te angustia muito. Porque você não quer ver seu filho rejeitado lá fora. As pessoas anulando ele. Ah, não brinca com ele não, porque ele não sabe brincar. Então, isso te faz mal. A gente fica assim, não, porque ele sabe brincar sim. Só que você sabe que se ele começar a brincar, precisa ser do jeito dele, sim, da forma que ele quer. Então, é necessário a gente ter esse olhar, falar assim, não, é leve, mas parece que não é leve, parece que é pesado. Porque demora, mas, assim, a modelação do comportamento. Demora. A indisciplina você modela mais rápido. A minha filha, quando chegou, ela tinha dificuldade demais de liderança. Ela sempre queria ser a líder das brincadeiras e na escola ela ficava muito isolada. E eu cheguei aí para a escola dela na hora do recreio para observar o que é que acontecia. E realmente era isso, né? Ela sempre queria dar as regras, ela não queria obedecer. E aí eu fiz uma pesquisa com as coleguinhas e era isso. A gente começou a trabalhar isso nas brincadeiras na porta de casa, para que ela soubesse, né, que tem a vez dela e tem a vez do outro. Então, quando é só questão de disciplina, a gente consegue modelar com mais facilidade. Mas quando tem já ou leve ou moderado, alteração mesmo, essa questão da impulsividade, aí que demora mais tempo, né? Muitas vezes. Sinara, o meu primeiro caso da clínica, ainda como estudante de psicologia, eu tinha 24 anos, eu tenho 40. O primeiro caso que eu atendi foi uma pessoa que queria deixar de praticar abuso sexual. Olha só que difícil, né, para a psicóloga que está iniciando. E o segundo caso foi uma mãe pedindo socorro para um filho que tinha esses comportamentos. Só que no caso da minha experiência foi bem mais sério. Ele chegou a colocar um foguete lá naquele lugar do gato e tacar fogo. E ele sentia prazer em ver gato morrendo, em ver cachorros, né, sofrendo. Então, assim, o transtorno opositor desafiador pode chegar a esses níveis de falta de empatia no sentido de você fazer o que você dá na sua cabeça. Você quer ver um desenho animado ali, você vê ali o Tom e Jerry batendo no outro e não acontece nada, você vai fazer a mesma coisa e não sentir nenhum tipo de empatia. E aí é uma escadinha. Transtorno opositor desafiador, transtorno antissocial na adolescência, que é sair pinchando tudo, tocando fogo, minhas regras, minha lei. E aí depois, se a pessoa tiver realmente uma predisposição, pode vir uma psicopatia, que é a ausência total da empatia. E eu faço tudo para satisfazer o meu desejo, as minhas vontades, e não estou nem aí para as consequências, nem para as pessoas. Então, todo esse transtorno de comportamento é importante a gente identificar na infância e buscar todas as estratégias, né, para cuidar, para que isso não possa se desenvolver em algo maior. Exatamente. E é uma questão assim tão de quando a gente teve um momento na nossa vida que gerou assim muito transtorno para nós, né? A gente ficou muito desorientado quando aconteceu. Nós estávamos na casa da minha mãe
E depois do almoço, deitamos para dormir e tal, de repente ele grita, fogo, 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 fogo. E a gente levanta apavorado. Ele tinha colocado fogo no colchão e o irmãozinho menor estava dentro do quarto. Aquilo ali, porque assim, a gente fica assim, meu Deus, o que que eu faço? Então resolvemos a situação de tampar, de apagar o fogo, e ele não assumia que tinha sido ele que tinha feito, ele negava, ele falava que não, que foi o irmãozinho pequeno que tinha colocado, e que não tinha sido ele, jurava, e um diz, de pés junto. Eu falei, só preciso que você assuma o que você fez. E depois eu vou te falar as consequências, o que poderia ter acontecido. Nesse dia a gente ficou assim tão em choque, que sabe quando você fica assim, sem forças de pensar e falar assim, meu Deus, o que que eu faço? Como assim? Então é necessário também, graças a Deus, foi a única vez que isso aconteceu. Aí depois ele fala assim, não, que eu queria ver se realmente pegava fogo. E aí que eu lembrei também da importância dos pais observarem a influência que os desenhos têm sobre as crianças. Pode acender realmente a ideia. Videogame, então, é um perigo. Quando a pessoa tem uma predisposição para agressividade, é uma Exatamente. bomba o videogame na mão de uma criança. Exatamente, os pais precisam ter esse domínio, esse controle, essa percepção. Foi aí também que eu comecei a dar uma selecionada no que assistia. Que eu falava assim, então, beleza. Ele falou, ele me deu essa resposta, eu não me lembro qual era o desenho. Eu falei com ele assim, então, nós vamos evitar, porque se o desenho não está te fazendo bem, eu não posso permitir que você assista. Então, eu já comecei a observar o que ele estava assistindo. E é importante os pais ter esse olhar nos videogames, que tem videogame que você monta uma sala de assassinato ali e sai atirando todo mundo. Então, e a criança fica assim, horas ali na frente, absorvendo aquele conteúdo. O que ela vai pensar depois? Então, é necessário ter esse olhar, não é ficar neurado, ai, que ele está assistindo isso, ai, agora é aquilo. Não é você ter um olhar realmente que pode influenciar de alguma forma. E não ficar também, não é proibir, que alguns pais perguntam, mas você proibia de assistir? Eu falei, não, eu só explicava para ele que não ia fazer bem. Para eles, né, que eu envolvo os outros também. Não vai fazer bem, não está tendo um efeito positivo. Então, quando ele entrou na adolescência, que ele começou assim a falar que não gostava da cor do olho, e era muito feio o olho dele, que ele queria ter um olho verde, um olho azul, que era tudo muito feio, e ficava falando. Eu explicava para ele valorizar e tal, e não adiantava. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou tampar os seus olhos, se você conseguir ficar meia hora sem tirar a venda, ok, a partir de hoje vai ser assim que você vai andar. Beleza? Só que você precisa fazer tudo que você faz normalmente. Já que os olhos são tão ruins, né, pra você, bora. Então eu tampei, e aqui na minha casa tem um terreiro bem grande. Eu falo assim, você vai brincar, você vai fazer para casa, você vai fazer um monte de coisa. E ele, topou a ideia, achando assim, que ia ser ótimo, né? Ele começou assim, com 10 minutos, ele já começou a reclamar. Eu quero ir no banheiro. Eu falei, não, vai no banheiro. Você sabe onde é? Mas eu não tô vendo. Eu falei, mas você precisa ir. Então, dentro dessas situações, aí quando acabou, que eu fui conversar com ele começou a chorar, peguei o espelho, falei assim, olha pra você, se enxerga a importância que tem o seu olho. Você percebeu? Então, a partir daí, nunca mais. Excelente estratégia. Então foi muito positivo. E lógico, requer da gente, assim, tinha dia, principalmente eu falo muito com as mães, não desabafa com qualquer pessoa. Não conta os seus conflitos para qualquer pessoa, porque você pode se deparar com uma pessoa que às vezes ela não esteja num dia bom, te jogar um balde de água fria e você perder assim, todas as esperanças. Então, na época, eu tinha assim, eu selecionava, né, quem eu podia contar alguma coisa para me dar assim, uma injeção de ânimo, ou então falar assim, calma, eu vou te escutar, amanhã você vai estar bem. E eu já começava a bolar assim, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso de fazer, o que eu preciso de reinventar aqui agora para ele conseguir entender o quanto que é importante. Então, quando eu descobri a venda, eu falei assim, pronto, tampou e parou. Ele começou realmente a valorizar, assim, então,
Imagina você sem o seu cabelo. Não existe cabelo bom, cabelo ruim. Cabelo é o seu cabelo. O seu cabelo é bom. Ele é bom pra você. Ah, mas eu não queria. Vamos passar um creme então? Vamos pentear todo dia, passar um creme, ajudar ali? Vai melhorar pra você? Vai, então pronto, vamos cuidar do que você tem, que é importante. Porque às vezes se escuta também muito isso em casa. Ah, menino, cabelo duro, você é feio. Sim. Ah, você viu fulano, olha a cor daquele olho. Gente, que olho bonito, nunca vi um olho tão bonito. Aí eu falo com eles, mas eu já, o meu. O meu olho eu já vi, e ele é muito bonito, a cor dele. Então é você valorizar aquilo que você tem. E ele aprendeu isso. Aos poucos, né, ele foi aprendendo. Hoje ele fala, não, hoje você tá até se achando demais, menina. Ele fala, ai mãe, olha, você já viu isso, olha como é que eu tô bonito, não sei o quê. Então, mas ele faz, assim, realmente coisas que ele não falava antes. Ele não se Sim. achava Tá bonito. construindo uma outra imagem. Sinara, nossa live está terminando. Que tema Jesus! profundo. Foi assim um sopro, né? Que é tão Nossa, interessante. foi um E quando a gente sopro. aprende na prática, né, com a pessoa que vive isso, é outra coisa. Todo mundo aqui falando que live muito produtiva, maravilhosa. E eu queria que você dissesse aí para as pessoas como é que as pessoas te encontram, como é que elas podem ter a tua ajuda se estiver atravessando por esses problemas ou outros problemas ligados à parentalidade. Deixa aí teus contatos. Pode me seguir, né, no Instagram. Quem quiser participar também do meu grupo de WhatsApp, eu tenho um grupo para famílias no WhatsApp, onde a gente vai conversando, aplicando, né, algumas estratégias de acordo com cada demanda da família. E eu também estou produzindo um conteúdo que vai ser lançado futuramente com essas histórias. Que são Sim. assim, pais que já me contaram, eu já contei uma história, deu um resultado, até tem no meu Instagram resultados de algumas mães lá que escutou a história com o filho. Então, que deu o resultado, mas assim, em breve eu coloco, quando estiver pronto, o conteúdo estiver pronto, vai ser bem bacana, ajuda muito as crianças, os adolescentes a Ferramentas, né, refletir. que já funcionaram, que ajudam na Ferramentas, modelação do comportamento. Maravilhoso esse seu exatamente, trabalho. Compartilhar suas exatamente. experiências. Todo mundo aqui falando muito obrigada. A live sim vai ficar gravada aqui no Eu que IGTV para agradeço. quem chegou depois. E Sinara, esse tema é inesgotável. Outra vez a gente se encontra de novo para aprofundar, para falar de algo mais específico, de outras formas de cuidado desse tipo de comportamento que é muito pertinente e que gera muitas dúvidas, né, em nós que somos mães. Muito obrigada, viu, por Exatamente. participar. Eu que agradeço a todos. E sigam Boa aí, noite. gente. O IG dela é orientar_Sinara, tá? Se alguém não pegou aqui, pega lá no meu feed, tem um post com ela e lá tem o endereço do Instagram dela. Vale a pena a gente seguir e aprender com quem está no campo de guerra, né? No sentido de aprender na prática o que é ser mãe, como superar os desafios, né? Se a gente Deixei quer o ter. número. Certo. O número do WhatsApp vocês podem mandar um direct para ela. Manda um direct, eu quero participar do grupo, me coloca lá no grupo, que aí ela adiciona vocês. Qualquer dúvida podem me perguntar também, que eu direciono para ela. Obrigada. Viu, muita generosidade de Beijo. você compartilhar Obrigada. essa live com a gente. E a gente se encontra Tchau. amanhã em outra live também. Com Tchau, tchau. certeza. Tchau. Tem só uns minutinhos aqui antes de eu derrubar a live, só para. Obrigada! Foi muito boa a live, também gostei muito. Só para lembrar vocês que amanhã a gente tem duas lives. Uma pela manhã, às 11 horas da manhã, com a Maíra, lá do Canto Maternar, que ela está na Espanha, e ela vai compartilhar com a gente o que é criação consciente, né? E quanto mais a gente aprende sobre formas de a gente modelar nossa família melhor. Então amanhã vai ser uma live muito especial. 11 horas da manhã eu já vou estar aqui esperando vocês. E à noite a gente vai ter uma live inédita, mas importantíssima, que é sobre a medicalização, né, na educação e na saúde, que tem a ver com o que a gente acabou de ouvir e é um fator importantíssimo de prevenção, né? A gente livrar aí nossos filhos ao máximo, né, de tomar Ritalina e todas as inas que às vezes são colocadas de forma desnecessária. É bom a gente saber um pouquinho para a gente saber quando é realmente importante e como a gente pode buscar outras estratégias para melhorar aí o comportamento, a aprendizagem, a atenção dos nossos filhos. Gente, muito obrigada, tá? Por acompanhar essa live.
E a gente se encontra amanhã, às 11 horas da manhã, e de novo, às 27 da noite. Beijo no coração. Quem não está no canal do Telegram, vai lá, que lá tem um slide da aula de hoje, tem um teste sobre estilos parentais. E a gente sempre vai estar falando sobre isso, né? A gente tem que se autoconhecer para a gente poder potencializar a nossa maternagem e a nossa paternagem, a nossa parentalidade. Jéssica, Helder, Cacá, Andréia, obrigada pelo carinho, pelo beijo. Nossa live vai já ser derrubada. E a gente se encontra amanhã, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus.